Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema Entendendo a Minha Família. Falamos da relação pais e filhos, falamos da família consanguínea, dos padrastos e das madrastas. Hoje nós vamos falar dos irmãos e das irmãs. Uma configuração familiar que nem todos têm a oportunidade. Há os que não têm irmãos, mas gostariam de ter. Há os que não têm irmãos e estão confortáveis com isso. Há os que têm irmãos e preferiam não ter. E os que têm irmãos e estão felizes com isso. Os irmãos são espíritos que possuem como oportunidade de desenvolvimento, vivenciar a experiência da convivência com outros espíritos, com uma outra inteligência. Nós exploramos um pouquinho no primeiro episódio, onde falamos da família consanguínea e a família espiritual, que o objetivo da família na Terra é justamente nos oportunizar o exercício do amor. Quando a gente pode escolher quem está perto e quem não está perto, nós tendemos a buscar conforto e acabamos perdendo a oportunidade de ressignificar relações, de aprender com os conflitos e com as divergências. E falamos também nesse mesmo episódio da família consanguínea que a união dos espíritos numa família consanguínea é justamente para nos colocar numa situação menos confortável de se distanciar, de não querer as pessoas por perto, porque nós viemos numa infância com um corpo muito limitado, então pelo menos até uma fase da vida nós precisaremos conviver uns com os outros. Na busca pela convivência, temos o instinto da conservação. No Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, na terceira parte, temos uma das leis que é a lei de conservação. Falamos também desse tema já no programa, em episódios mais antigos. Pois bem, a lei da conservação é justamente a natureza que nós temos de lutar pela vida, de lutar pelo bem-estar. E é essa natureza que faz com que estejamos sempre buscando melhorar as coisas e resolver os nossos problemas, além de buscar as realizações, né? E os nossos desejos. Pois bem, então no convívio com o outro, eu estou unindo a minha inteligência a uma outra inteligência que tem uma outra história. Então vamos lá. Fomos criados simples e ignorantes? Sim. A partir do momento que demos início às nossas encarnações, levamos com a gente a lei de liberdade. Também está lá descrita nas leis morais, no Livro dos Espíritos. Eu com a minha liberdade, você com a sua liberdade. Fomos inseridos na vida da matéria para vivenciarmos experiências que iriam nos provocar desejos, emoções, reflexões, e esses desejos, emoções e reflexões iriam estimular novas ações. Essas novas ações iriam gerar consequências que iriam provocar desejos, emoções, e aí eu iria reagir a isso e fica sucessivamente, né? Então nós estamos sempre sentindo, agindo, aí o efeito faz com que a gente interprete de uma determinada maneira, aí a gente sente, age, aí o efeito faz com que a gente interprete de uma maneira e assim vai, certo? Ok. Então, quando eu fiz uma escolha diferente da sua, os efeitos foram diferentes. Eu reagi ao meu efeito. Você reagiu ao seu efeito. Eu tive sentimentos, emoções e fiz novas escolhas.
você teve outros sentimentos e outras emoções, porque os efeitos eram outros. E você fez outras escolhas. É assim que nós vamos criando as ramificações dos nossos caminhos e personalizando a nossa trajetória. Não há dois espíritos que possuem a mesma trajetória espiritual. Sim, vivenciamos experiências semelhantes, somos visitados pelos mesmos sentimentos, mas essa diferença das sequências das experiências que nós temos, somados às emoções, às nossas ações e aos efeitos, é que constroem a nossa individuação, a nossa personalidade única. Quando alcançarmos a perfeição que nos foi dada como modelo Jesus, não seremos como Jesus. Teremos sim a mesma postura moral, faremos as mesmas escolhas de amar, mas a linguagem, a forma, vai ser particular a cada um de nós, porque somos o resultado de uma história espiritual. Por isso, mesmo no mundo físico, numa única trajetória, nós não encontramos pessoas com a mesma história. Até irmãos gêmeos, né, que vêm junto, com a mesma experiência física, são diferentes, agem diferente, interpretam diferente, enfim, possuem a sua individuação. Então veja bem, quando a gente vem para o mundo e começamos a conviver, eu e você, que temos histórias diferentes, temos visões diferentes da vida, tiramos conclusões diferentes, temos traumas diferentes, memórias no nosso inconsciente, que está na consciência espiritual, diferente, porque vivemos experiências diferentes, temos desejos diferentes. A partir do momento que a gente começa a conviver, é lógico que teremos uma conduta diferente uma da outra. Teremos opiniões diferentes, tendências comportamentais diferentes. Então é muito ingênuo esperarmos das pessoas que tenham a mesma conduta que nós temos. É fantasioso querer que o outro tenha uma ação ou uma reação específica, porque eu estou querendo impor a ele os meus conceitos, a minha história, as minhas emoções e a minha maneira de interpretar. O outro é resultado da história dele. Ele vai sentir conforme ele é. Ele vai raciocinar conforme os conceitos que ele traz na bagagem dele. E se ele quiser cobrar de mim uma atitude, um pensamento, uma crença, ele também vai se frustrar, porque ele estará tentando impor a mim a história dele. Percebe? Por isso, Jesus nos ensinou tanto sobre a pobreza do julgamento. Por que o julgamento, julgar o outro não cabe? Porque o outro é uma história que você não faz ideia de qual é, que você desconhece em toda a sua profundidade e até na superficialidade. Porque o pouco que você sabe do outro é só uma beirada da experiência atual. Por isso, Deus nos traz os irmãos na família, para que a gente, buscando pelo nosso bem-estar e pelo nosso sucesso, desenvolva a habilidade de conviver com ideias diferentes das nossas, com posturas diferentes das nossas. E a gente aprenda a aceitar o outro como ele é, mas também a se respeitar, para que a gente aprenda a conviver no respeito pelo outro, mas também ensinando o outro a ter respeito por nós mesmos. Para que a gente aprenda a servir
aquele que é diferente de mim. Para que a gente aprenda a servir quem não nos serve. Porque eu vou te servir nas minhas fortalezas. As suas fortalezas são outras. Então pode ser que eu diga, poxa, eu sempre fiz tal coisa por você, você nunca fez isso por mim. Claro que não. Você não sabe fazer isso ainda. A minha estrada espiritual desenvolveu em mim habilidades que você ainda não desenvolveu. Então sim, fiz por você coisas que você não fez e não vai fazer agora por mim, porque você nem sabe fazer isso. Você não desenvolveu a habilidade de fazer, você nem vê importância nisso. Em contrapartida, você faz coisas por mim que eu também não vou responder da mesma forma. Porque trata de habilidades que você desenvolveu na sua história que eu ainda não desenvolvi. Essa troca é muito rica na intensidade do nosso progresso. Porque eu não preciso viver todas as experiências para aprender. Eu aprendo vivendo e eu aprendo também vendo a vida do outro. O irmão é um grande laboratório de aprendizado para quem convive com ele. Quando eu vejo o meu irmão ter uma atitude que traz harmonia, que é benéfica, que traz efeitos positivos, aquilo passa a me atrair. Olha que interessante. É um caminho legal, que faz bem. Eu tenho a tendência de também querer fazer isso. Agora, quando ele faz alguma coisa que gera muito prejuízo, eu já levanto uma antena aqui. Opa, nossa, olha o efeito que isso causou. Eu vou evitar. Por isso é muito comum os irmãos irem desenvolvendo comportamentos diferentes, porque o comportamento de um ensina também ao outro. Então tem coisas que eu não vou passar, porque eu já vi você passar e eu não quero viver a mesma consequência. Eu aprendi através de você e vice-versa. Logicamente, há também os que não aprendem com o convívio. São espíritos, ainda muito no orgulho, que não se permitem aprender, observar, raciocinar, estão vivendo a vida como sonâmbulos, levando as coisas sem responsabilidade, sem se preocupar com os efeitos, se revoltando com os efeitos, porque não assumem a responsabilidade das próprias escolhas, né? Aí são as personalidades múltiplas que estão aí pelo mundo. O convívio nessas diferenças de comportamento, de visão, de opinião, nos traz desconforto, porque o irmão não é aquele que fica ali aplaudindo tudo que eu falo e tornando tudo mais fácil. Essa diferença de visão, de comportamento, de opinião, faz com que eu revisite a minha bagagem e reflita, até para que eu consiga dialogar. Eu busco na minha bagagem a minha visão, os meus conceitos, as minhas crenças, meus princípios. E aí eu dialogo com o irmão sobre isso, né? Porque para a gente ter um bom convívio, a gente precisa o tempo todo estar negociando, né? Combinando, fazendo acordos. E aí nisso eu pego a minha bagagem e compartilho com ele, ele pega a bagagem dele e compartilha comigo. Essa troca vai fazendo com que a gente se desenvolva. Agora, o que é mais importante disso tudo é entender sobre a proposta dessa convivência com o irmão, é que Deus conhece as fragilidades e fortalezas de todos nós, assim como falamos no episódio dos pais e filhos, certo? E mesmo assim nos uniu como irmãos. Por que que Deus permitiu que esta criatura, esta personalidade, viesse como meu irmão, como minha irmã? Mesmo sabendo da dificuldade que temos do convívio.
porque essa dificuldade é uma proposta educativa. Tem algo a trabalhar em mim, tem algo a ser trabalhado no outro, no irmão ou na irmã, e que só será trabalhado através desses confrontos, desse convívio. Agora, já aqueles que não possuem irmãos, não precisam viver essa experiência do convívio dentro de casa. Por algum motivo, na sua proposta educativa e evolutiva dessa vida, precisam ter uma convivência familiar consigo mesmo, né? Consigo mesmo. Sem esse convívio, essas divergências tão próximo. O que não significa que essas pessoas não tenham que se desenvolver nas relações com o outro, no servir e no amor, através de outros quadros, como nas relações sociais, profissionais, educacionais e assim vai, né? Nós vivemos em sociedade, está lá nas leis morais, lei de sociedade. Precisamos do convívio uns com os outros. Mas alguns de nós, nessa trajetória, não teve ou não terá esse irmão do convívio do dia a dia. Porque este convívio atrapalharia o que ele veio desenvolver. Não tem melhor ou pior. Não tem o acima ou abaixo. São diversas as educativas. São diversas as formas de sermos tocados em reflexões e em emoções que vão despertar as virtudes que precisamos. Lembrando, nós viemos para cá para isso, para despertar novas virtudes, para conhecermos as virtudes que há em nós e aprendermos a utilizarmos essa virtude em benefício do todo, né? Então tá tudo certo. Se você tem irmãos, faça um bom proveito disso, no sentido de aprender com essas relações. Aprender sobre você, sobre o que te fragiliza, sobre as suas fortalezas. Aprender a perdoar, a aceitar, a compreender, a impor limites, a amar, a servir. Se você não tem irmãos, continue aprendendo também com isso. A ausência dos irmãos traz o silêncio, traz calmaria, por vezes traz tédio, para alguns até a solidão. Todos esses sentimentos e essas experiências resultantes do não convívio com um irmão nos é benefício. Paremos de olhar para os outros, para as outras configurações familiares. Vamos lembrar que Deus é justo e bom. E a configuração familiar que eu tenho é a melhor para o meu processo educativo dessa trajetória. Então, ao invés de eu reclamar dessa educativa que Deus me dá, eu devo dar atenção à realidade do que eu vivo nesse contexto familiar, para que eu colabore com o meu processo educativo. O meu papel como filha é aprender. O meu papel como enteada, como mãe, como pai, padrasto, madrasta, irmã ou irmão, é aprender. A gente fica querendo mandar, ensinar, sempre apontando para o outro. Mas toda essa configuração familiar que Deus me inseriu é para que eu aprenda. Sobre o outro, deixa com Deus. Afinal, Deus é o Pai, Ele é justo e Ele é bom. Semana que vem, nos encontramos então para concluir esse tema do mês. Até lá!